Quais são as provas de que a Bíblia foi inspirada por Deus? Por que eu preciso ler a Bíblia? Respostas para essas perguntas e outros pensamentos sobre Escritura, sobre a Bíblia, nós vamos compartilhar hoje nesse vídeo. Há alguns elementos que são interessantes para se pensar, e que comprovam essa inspiração divina. Primeiro, a forma como a Bíblia foi composta. Foram cerca de 40 homens que, num período superior a 1400 anos, compuseram o que nós temos como Bíblia, como palavra de Deus hoje. Muitos desses homens não conviveram, muitos desses homens não conseguiram ler os registros dos outros, mas ainda assim, eles escreveram livros que se complementam, que não se contradizem e que mostram de forma gradual essa revelação progressiva de Deus, que começa com as coisas básicas e que vai aprofundando o seu plano salvífico, o seu plano redentor, que vai aprofundando o seu amor, a sua forma de agir e vai revelando Deus aos seres humanos, pouco a pouco, dando-lhes o conhecimento para cada época, para cada período, dentro da sua condição, dentro da sua capacidade de compreensão. Então isso comprova a inspiração, porque é um milagre, uma composição que surge a partir desses fatores. Além disso, a Bíblia ela registra os fatos da forma como eles aconteceram. E outras ciências, como a arqueologia, a própria história, comprovam que os registros bíblicos são registros fidedignos, porque eles registram, inclusive, as falhas das pessoas, os erros que aconteceram nos processos, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Registra-se como aconteceu, e as outras ciências comprovam sempre que a palavra de Deus é verdadeira e o que ela registra é verdade também. Também aponta para a inspiração o fato de que muitas pessoas tiveram suas vidas transformadas a partir da leitura da Escritura. Há na história inúmeros relatos de homens e mulheres que a partir desse contato com a Bíblia tiveram suas vidas tremendamente impactadas e transformadas. Pessoas que passaram a ter uma outra visão sobre a sua vida, sobre os propósitos para a sua vida, sobre família, sobre futuro e principalmente uma visão diferente acerca de Deus e do seu relacionamento com Deus. Então a Bíblia ela transforma isso, atesta que ela é um livro supra-humano, que vai além da capacidade do ser humano de produzir algum conteúdo, alguma bibliografia. Ainda é importante destacar, nesse aspecto da inspiração divina, as profecias registradas pelos autores bíblicos. Há centenas de profecias, muitas delas se cumpriram e elas foram registradas de forma muito minuciosa, com muitos detalhes. E aí a história comprova que essas profecias se cumpriram literalmente e nos mínimos detalhes. Eu desafio você a estudar sobre as cidades de Tiro e Sidom, olhando as profecias de Isaías e Ezequiel, como eles registram minuciosamente a forma como essas cidades seriam destruídas e como a história também comprova o cumprimento dessas profecias nos seus mínimos detalhes. Então muitas profecias se cumpriram, só Deus tem esse poder de revelar o futuro nos mínimos detalhes, porque só Deus já está lá no futuro e sabe como tudo irá acontecer. Há muitas profecias que ainda não se cumpriram, e da mesma forma como essas outras se cumpriram nos mínimos detalhes, podemos crer, porque a Bíblia atesta isso, ela é verdadeira, de que essas outras profecias se cumprirão da mesma forma e com a mesma exatidão. Ainda alguns aspectos práticos sobre a palavra de Deus. A Bíblia ela é composta por duas grandes divisões. Nós temos o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento. Cada um desses testamentos é dividido por livros. Então, no Antigo Testamento nós temos 39 livros, no Novo Testamento 27 livros, 66 livros no total, livros reconhecidos como inspirados por Deus, pela igreja cristã ao longo de toda a sua história. Então, são livros que falam, que registram fatos históricos, mas principalmente falam ao coração do ser humano, trazem respostas para os anseios da alma do ser humano. Por isso eles são livros que vão além de uma literatura comum, são livros inspirados por Deus. Termino falando sobre algumas motivações para você ler a Bíblia.
o que já foi apresentado aqui já seria suficiente, porque é palavra de Deus, é palavra de Deus verdadeira, mas quero trazer mais algumas motivações que podem te incentivar a buscar Deus na Escritura Sagrada. E o primeiro grande motivo é esse. Na Bíblia, nós encontramos o amor de Deus manifesto, o amor de Deus revelado. Quem lê a Bíblia percebe o quanto Deus ama a humanidade e sente o amor de Deus. O segundo motivo para lermos a Escritura Sagrada é que nela nós encontramos subsídio para viver da forma correta. Muito do que as pessoas fazem, que é errado na nossa sociedade, fazem porque não conhecem os planos e os propósitos de Deus. Oséias, no capítulo 4, verso 6, ele registra a seguinte verdade: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento de Deus nos faz viver de forma errada, nos faz prejudicar a nós mesmos e as pessoas à nossa volta, e principalmente nos faz viver longe de Deus. E uma terceira motivação para você ler a Bíblia no seu dia a dia é que a Bíblia ela é o nosso alimento espiritual. A Bíblia é um alimento espiritual para o ser humano que é mais do que matéria, que tem uma parte material e imaterial. A Bíblia fala para a alma, fala para o espírito do ser humano. A Bíblia fala para esse lado imaterial que também precisa ser alimentado em nós. Da mesma forma como alimentamos o corpo físico, o lado material do nosso ser, nós precisamos alimentar a nossa alma, a nossa parte imaterial. E Jesus equipara o alimento físico com esse alimento espiritual, quando ele diz lá em Lucas 4,4 que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você busque Deus na sua palavra e encontre o seu amor, direção para a sua vida e o alimento espiritual que você precisa.